de Jesus. Um homem chamado José, que morava em Arimateia. Arimateia não era o seu sobrenome, Arimateia era o nome da cidade. Então, e já vindo à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, e por nome José. Então, José de Arimateia também era discípulo de Jesus. E nós vemos que ele, depois que Jesus havia sido crucificado, ou seja, Jesus agora estava morto, ele pediu a Pilatos o corpo de Jesus, para que ele mesmo levasse para a sua sepultura. Ele tinha uma sepultura nova, e que ele sepultasse Jesus. Mas antes, ele tratou do corpo de Jesus, ele colocou linho, aí José, tomando o corpo de Jesus, envolveu num fino, limpo lençol. Aí no versículo 59, e pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto na rocha. Então nós vemos que ele cuidou do corpo de Jesus. Ele envolveu o corpo num linho fino, e depois colocou numa sepultura nova, numa sepultura especial que ele tinha. Então, o que essa palavra começa já nos ensinando? Essa palavra, ela já começa falando a respeito de fidelidade. Eu não sei se você está vendo como eu estou vendo através dessa palavra, mas ela fala de fidelidade. Aumenta só um pouquinho para eu não forçar muito aqui. Ou aqui o volume do microfone, pronto. Então essa palavra fala de fidelidade. Aí dá só um pouquinho de amarragudo, só um pinguinho de agudo, que vai ficar só o pitel. O novo. Agora sim, agora vai. Então nós vemos aí, não sei se você está vendo da mesma forma que eu estou vendo, mas essa palavra, nós podemos extrair a fidelidade. Nós vemos que Jesus, sabemos muito bem disso, que Jesus, ele veio e convocou os discípulos. Ele passava pelas pessoas, como ele passou por Pedro, passou por Tiago, João, e quando ele passava pelos novos discípulos, ele apenas convocava, dizendo: siga-me. Então ele chamou as pessoas primeiramente para seguir ele, para depois, em segunda parte, conviver com ele, ou seja, se relacionar com ele, para só depois eles serem enviados para ser usados nas mãos do Senhor. Não foi assim? Então é assim, o discipulado, diminui só um pouquinho agudo. Então o discipulado, agora ficou bom mesmo. Então o discipulado de Jesus é isso. Primeiramente ele dizia: siga-me. As pessoas, o primeiro passo é seguir Jesus. O segundo passo é relacionamento com Jesus. Porque depois que eles estavam seguindo Jesus, então eles começaram a andar com ele, eles comiam com Jesus, alguns deles tinham o privilégio de orar no monte, em lugares desertos com Jesus. Então depois que eles resolveram segui-lo, então eles foram desenvolvendo um relacionamento com Jesus. Perceba que primeiro veio o relacionamento, depois veio o serviço. Então depois de 3 anos se relacionando, convivendo, sabendo, aprendendo, conhecendo mais quem era o Senhor Jesus, então eles foram enviados para o serviço. Eles foram enviados para pregar a palavra, para curar os enfermos e expulsar os demônios. Então o nosso chamado é isso. Primeiramente que nós devemos seguir Jesus. Quando nós ouvimos a palavra, nós devemos ativar o desejo de seguir Jesus. E depois que nós estamos seguindo, então nós vamos para um relacionamento com ele. Só um pouquinho, diminui, só um pouquinho. Nós vamos para um relacionamento com ele, tá certo? E depois do relacionamento, nós vamos servi-lo. É como eu estava pregando na última quinta-feira. Primeiramente, a primeira revelação que nós devemos ter de Deus não é a revelação sobre a vida particular das pessoas. A primeira revelação que nós devemos buscar é a revelação do coração de Deus. Nós precisamos conhecer o Deus por dentro, né? Precisamos conhecer o Deus no oculto, o Deus que habita, né? o coração de Deus. E nada melhor da gente conhecer o Senhor se não for através do seu Espírito, através do Espírito Santo. Porque o Espírito é quem conhece o ser interior, tá certo? Então ninguém para conhecer mais o coração de Deus do que o Espírito Santo. Então por isso que nós devemos buscar o Espírito Santo, porque ninguém melhor do que o Espírito Santo
para nos ensinar a respeito de Jesus, tá certo? Amém? Então Jesus, depois que estava ali, os discípulos estavam preparados, depois de 3 anos, então, havia agora de se cumprir o que tinha sido dito pelos antigos profetas, aquilo que Deus queria que acontecesse, pois para isso Deus tinha enviado o seu Filho. Então Jesus foi para a cruz, nós sabemos, ele foi esbofeteado, foi humilhado, e muitas coisas, teve que carregar o peso da cruz, e padeceu até a última gota do seu sangue, e deu o último suspiro, e morreu. Jesus morreu. Então o que é que acontece? Nessa hora, os seus discípulos, para quem não sabe, Jesus ele tinha, quantos discípulos Jesus tinha? Jesus tinha 72 discípulos e tinha 12 apóstolos, tá certo? Era 12 apóstolos, 72 discípulos. Dos 72 discípulos, ele recrutou 12 para ser apóstolo. Então, como é que era o ministério de Jesus? Era formado por 12 discípulos, 12 apóstolos, 72 discípulos e uma multidão das pessoas que seguiam Jesus, tá certo? Então era assim que era formado o ministério dele. A Bíblia diz que onde Jesus ia, estava presente os 12 apóstolos, os discípulos, e sempre era acompanhado de uma grande multidão de pessoas. Mas quando Jesus estava sendo crucificado, ninguém ficou aos pés da cruz com ele, a não ser o discípulo João. O discípulo João e Maria, sua mãe. Se eu não me engano, Maria Madalena, não tenho certeza. Acho que foram as 3 pessoas que ficaram ao pé da cruz com ele. E depois que Jesus deu o último suspiro e morreu, então agora só teve uma pessoa para cuidar do corpo de Jesus. Então nós estamos vendo, como nós estamos vendo, pastor, mas todo discípulo era apóstolo, então só era 12 discípulos. Então bota no versículo 57, do 58, aliás. É no 57 mesmo. E vindo já tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Existia algum apóstolo chamado José de Arimateia? Não. Então isso é prova que além dos 12 apóstolos, existiam outras pessoas chamadas também de discípulos, tá certo? E José de Arimateia, o homem rico, ele é, quem não sabe, em outras traduções, em outras bíblias, diz que ele era senador da república. Então ele era um homem envolvido na sociedade, ele fazia parte da autoridade, ele era um parlamentar daquela época, naquela cidade, ele era rico. Porém, ele era um discípulo de Jesus. E quando ficou somente o corpo de Jesus, porque o seu espírito saiu, então somente José de Arimateia, ele foi capaz de pedir a Pilatos o corpo de Jesus. Somente ele se interessou em cuidar do corpo de Jesus. Porque depois que ele deu o último suspiro, não ficou mais ninguém. Houve trevas sobre toda a terra, de meio-dia até as 3 da tarde. E aproximadamente às 3 da tarde, Jesus deu o seu último suspiro. E ninguém ficou com Jesus. Entenda que quando nós falamos em corpo, nós estamos nos referindo à igreja do Senhor. Então, Jesus, quando a gente fala o corpo de Jesus, eu estou me referindo à igreja estabelecida pelo Senhor. Então, só quem ficou para cuidar do corpo, cuidar da igreja, porque a igreja agora estava morta. A igreja agora, ela estava temporariamente paralisada. A igreja agora estava aparentemente falida. Aparentemente o corpo, a igreja agora estava com as portas fechadas
E ninguém acreditava que aquelas portas iam se abrir mais. Foi igual aqui no tempo do Covid, no lockdown. Tinha pessoas que passavam aí e diziam: pastor, vai-se embora. Esquece essa igreja, isso não vai abrir mais não, tá vendo não? É o fim dos tempos. O governador não vai mais liberar a igreja para ser aberta não. Esquece isso, entrega esse ponto. Mesmo jeito foi quando Jesus estava na cruz, morto. Quem que acreditava que aquela igreja ia voltar a abrir? Quem que acreditava que aquele corpo ia voltar a funcionar? Ia voltar a pregar, ia voltar a derramar do seu espírito, ia voltar a trazer cura, ia voltar a levantar os mortos, ia voltar a fazer as coisas grandes e maravilhosas. Quem que acreditava? Ninguém que acreditava. Quem que era capaz de cuidar de uma igreja morta? De uma igreja que aparentemente fechou as portas, aparentemente o governo mandou fechar, bloqueia essa igreja aí. Assim era o corpo de Jesus morto. Mas um discípulo, por nome José, da cidade de Arimateia, ele teve um nível tal de fidelidade com o Senhor, com a igreja do Senhor, a ponto de querer cuidar do corpo que estava morto. A ponto de querer cuidar de um corpo que aparentemente não ia dar mais fruto nenhum. A ponto de cuidar de um corpo que aparentemente não ia mais crescer, só tinha sido até ali. Aparentemente era o ponto final daquela igreja. Aparentemente ela não daria mais fruto nenhum. Mas esse discípulo, ele teve um nível tal de fidelidade. O corpo estava morto, mas ele sabia que as profecias diziam que aquilo haveria de acontecer. Mas depois de 3 dias, aquele corpo ia ser ressuscitado. Então teve um que acreditou, ele teve um grau de fidelidade tão fiel, tão grande com o Senhor, que mesmo o corpo estando morto, ele disse: me dá o corpo. Ele sendo senador, ele foi lá na Assembleia e disse, falou com Pilatos, disse: Pilatos, eu quero o corpo de Jesus. Me dá o corpo de Jesus porque eu vou cuidar. Isso é um nível alto de fidelidade. Era como se fosse uma igreja. Mas deixa que eu cuido dessa igreja. Não, mas já morreu, está morto, o que é que tu quer com o corpo? Ele deixa que eu vou cuidar. Eu vou colocar um linho fino. Eu vou preparar bem. Eu vou ornar. Eu vou colocar na melhor sepultura, porque ele era rico, ele tinha uma sepultura muito boa. E lá eu vou guardar, e assim eu vou cuidar deste corpo. E de pensar que parte dos discípulos, quando esse corpo ainda estava dando fruto, eles viraram as costas. E de pensar que uma parcela dos seus seguidores, quando esse corpo ainda estava respirando, eles viraram as costas. E de pensar que parte das pessoas que receberam cura, das pessoas que foram contempladas pelo milagre do Senhor, das pessoas que foram abençoadas pelo aquele ministério, mas quando viu ele na cruz, disse para ele, até blasfemando, dizendo: se tu mesmo é o Cristo, salve-se a si mesmo. Aí onde nós vemos que existe os fiéis e os infiéis. Aí é que nós vemos a diferença daqueles que servem para aqueles que não servem. Aí é que nós vemos a diferença daqueles que têm amor verdadeiro por aqueles que têm amor superficial. Porque quando ele estava de pé, ou seja, quando aquela igreja, Jesus é a igreja, quando aquela igreja estava de pé, estava lá, lavando os pés. Jesus, tu é o Senhor. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Ninguém pode fazer tais obras que tu fazes se não for o Filho de Deus.
mas por dentro o coração está inflamado. Elogiando da boca para fora. Por quê? Porque está de pedra nos frutos. Porque tem uma multidão seguindo. Porque tem uma multidão reconhecendo. Porque Deus está honrando na terra. Mas bastou um pouco de momento que Jesus foi passar por aquilo que era necessário ele passar. Inclusive já estava profetizado, ele tinha que passar por aquilo. Mas mesmo assim, aí veio a peneira. Quem é fiel, quem não é fiel. Quem tem amor, quem não tem amor. Quem vai segurar a peteca, porque é bom segurar a peteca quando a casa está cheia, né? Quando a igreja está lotada, né? Quando está vindo honra de todos os lados, né? Quando está vindo bênçãos de todos os lados. Mas aí quando é necessário passar por um pouquinho, por uns dias, 2 dias, 3 dias, uma semana, 15 dias, por um processo de Deus, aí quero ver quem é fiel. Aí quero ver quem vai continuar falando bem. Que quando a igreja está cheia, eita, Deus é com eles. Aí quando a igreja está vaga, lá são de nada. Hein? Quando a pessoa está bem, quando a pessoa está dando frutos, quando a pessoa está cheia de dinheiro na conta, quando a pessoa está com carro novo, aí todos querem bater palminha nas costas, né? Tapinha nas costas. Todos querem se encurvar, dizer que Deus é contigo. Mas no momento da crise, por isso que Deus permite a crise. É por isso que Deus permitiu até seu filho Jesus passar 3 dias na sepultura. Até o seu filho amado, que ele mais amava, seu filho único e primogênito, que ele mais amava, ele permitiu ser crucificado e passar 3 dias numa sepultura. Ele não vai permitir eu e você passar por um dia de crise. Não vai permitir eu e você passar alguns dias em crise. Mas a crise serve para testar os que estão de fora. A crise serve para ver quem é fiel e quem não é fiel. A crise serve para saber quem vai estar com você mesmo com as portas fechadas ou não. A crise vai saber para quem vai saber quem irá estar com você, você estando doente, desempregado, falido ou não. Porque uma coisa é a pessoa estar bem, outra coisa é a fidelidade das pessoas quando você está quebrado, quando você está sem dinheiro na conta, quando você está devendo na bodega. Aí eu quero ver quem são os fiéis da terra. Aí nós aprendemos com José de Arimateia. Podemos aprender com ele. Mesmo que aparentemente não fosse mais dar frutos nenhum, mas mesmo assim ele disse, não, eu vou cuidar desse corpo aí. Mesmo que aparentemente esse ministério aí de Jesus tivesse falido porque mataram ele, não, deixa que eu ainda vou continuar honrando ele. Mesmo que aparentemente a promessa tinha caído por terra, mas teve alguém que disse, não, deixa que eu vou continuar, deixa que eu vou cuidar. Porque uma coisa é querer cuidar de Jesus quando ele estava no auge, outra coisa é querer cuidar do corpo morto de Jesus. Está entendendo agora? Por isso que o tema da mensagem hoje é a respeito da fidelidade. A fidelidade é quase tudo, se não for tudo. A fidelidade
é uma coisa que deve ser honrada no nosso meio, entre pessoas, entre relacionamentos, entre os casamentos, todas as áreas da nossa vida. A fidelidade é algo primordial. Deus honrou Ruth e Noemi por causa de uma fidelidade mútua entre uma e outra. Porque aonde há uma fidelidade em Deus, Deus honra, Deus se agrada. Você vê que Jonatas e Davi, eles eram amigos muito fiéis, e houve uma fidelidade mútua entre eles. Observe que tanto através de Ruth e Noemi, como através de Davi e Jonatas, a fidelidade era entre pessoas, não é isso? A fidelidade era entre eles, mas aquela fidelidade agradou ao coração de Deus, e Deus tanto honrou a um como honrou a outro. Deus tanto honrou Noemi como honrou Ruth. Deus tanto honrou Davi como honrou Mefibosete por causa da aliança. Honrou Mefibosete, filho de Jonatas, por causa da fidelidade daquela amizade. Por isso que é importante a fidelidade entre pessoas. Que tem gente que diz assim: eu sou fiel apenas com Deus, eu só olho para Deus, o meu negócio é entre eu e Deus. Aí e por que é que Deus abençoou através da fidelidade entre Jonatas e Davi? E por que é que Deus abençoou Noemi por causa da fidelidade com Ruth? Sabe por quê? Porque Deus se agrada da fidelidade entre pessoas. Deus não se agrada da falsidade. Eu sou fiel com Deus, mas sou falso com as pessoas. Eu não sou fiel a ninguém, mas eu sou fiel direto para mim. Se não é fiel nem ao que vê, imagine ao que não vê. Se não tem temor da autoridade que é de carne e osso está na tua frente, quanto mais a autoridade celestial que está no céu. É conversa. Essa história, não, eu só honro, eu só temo, eu só obedeço direto a Deus. É mentira. É mentira. Se não é capaz de honrar, obedecer uma autoridade que vê da terra, vai obedecer a autoridade que não vê e ninguém está vendo. Se tu não consegue obedecer a autoridade, aliás, vou mudar aqui as palavras. Se tu consegue desonrar uma autoridade constituída por Deus perante as pessoas estão vendo que tu está desonrando a autoridade constituída por Deus, quanto mais a autoridade do céu, que nem tu está vendo e nem as pessoas estão vendo se tu está honrando ou não. É fácil, eu sou fiel a Deus. Quem é que está vendo? Eu sou honra a Deus. São palavras. Mas quem é que está vendo? Quem é que está vendo? Eu sou fiel a Deus. Quem é que... Falar é fácil. Falar é fácil. Mas se nós somos estudos, crianças, pessoas que nascem e são criadas, geralmente, isso não é uma lei, mas geralmente pessoas que são criadas sem uma figura de autoridade paterna por perto, elas têm dificuldade grande de obedecer professores, ela tem dificuldade grande de obedecer patrões nas empresas, elas têm uma dificuldade grande de obedecer liderança. E se falando em igreja, em autoridade eclesiástica, aí que não se... Isso não é uma regra, mas segundo estudos, pessoas que são criadas sem a figura paterna, sem aquela autoridade de pais, pessoas que, por exemplo, é criada aqui com a avó, aí depois vai para a casa do tio, aí depois, quando chega aos 5 anos, vai para a casa do outro tio, aí depois vai para a casa, não sei, de outra cidade. O que é que acontece? Elas têm dificuldade de reconhecer a figura de autoridade na sua vida, e elas crescem assim. Elas crescem assim. Tá certo? Por quê? Porque você só consegue honrar uma autoridade maior se você honrar as autoridades menores. Não é possível
a uma pessoa dizer que honra autoridades maiores, se nem sequer está honrando e obedecendo as menores? Por isso que pessoas que são criadas sem figura de paternidade, elas não conseguem obedecer a autoridades, elas não conseguem se sujeitar a autoridades maiores. Por quê? Porque ela não foi acostumada a se sujeitar e obedecer a autoridades menores, como a autoridade paterna, como a autoridade de vô, como a autoridade de professores. Então, quando chega para obedecer a uma autoridade, mas tem dificuldade. Dá um glória a Deus. Da mesma forma, são os crentes, os cristãos. Da mesma forma, se a pessoa não tem o costume e o hábito de obedecer às autoridades constituídas por Deus na terra, quanto mais autoridades maiores como a autoridade celestial. Não tem. É igual pessoas que são criadas sem figura de autoridade. Não todas, mas isso não é regra. Tem pessoas que foram criadas sem uma figura de paternidade, mas elas aprenderam muito bem a obedecer aos professores, a obedecer nos seus lugares de trabalho, a obedecer pastores e outras pessoas com figura de autoridade. Tem pessoas que não têm problema com isso, mesmo que não tenha sido criada por pais. Mas, no geral, em muitos casos, isso acontece. Então, uma pessoa que não consegue ser fiel no pouco, jamais ela será fiel no muito. E nós vemos esse nível de fidelidade, como foi falado aqui domingo passado, entre Davi e Jonatas. Jonas já tinha morrido. O filho de Jonatas, ele era pequenininho, recém-nascido quando Jonatas morreu. Se eu não me engano, Mefibosete, ele nasceu no dia que Jonatas morreu na guerra. Foi. No dia que chegou a notícia que Jonatas tinha morrido, se eu não me engano, a mãe de Mefibosete teve um parto, como é que chama? Um parto antecipado. O que aconteceu? Uma das criadoras segurou ele de mau jeito e ele caiu, ele nasceu normal. E ele caiu, Mefibosete caiu, recém-nascido, e ficou coxo de ambos os pés. Aí Mefibosete foi levado agora sem pai, sem vô, foi levado para uma terra chamada Lodebar, terra de esquecimento. E depois que Mefibosete já estava um homem formado, adulto, então Deus fez Davi se lembrar da aliança de fidelidade que tinha feito com seu pai Jonatas no passado, há muitos anos atrás. Então você vê que ninguém foi cobrar a Davi. Davi, a tua aliança que tu fez com Jonatas, cadê? Não. O próprio Deus fez lembrar no coração de Davi a aliança que ele tinha feito com seu amigo Jonatas. Davi, mesmo tendo se lembrado daquela aliança, ele poderia ter ficado de boquinha fechada. Poderia ou não poderia? Ele poderia, não, me lembrei da aliança que eu fiz com meu amigo Jonatas. Mas ninguém se lembra mais, já faz tanto tempo, ele já morreu, Saul já morreu, ninguém sabe nem se existe alguém vivo ainda da sua família, então vou ficar calado. Mas foi o que Davi fez, ele era tão fiel que ele pediu para alguém se lembrar, pediu para chamar e ver se havia alguém ainda da casa de Saul que estivesse vivo, para ele fazer de benevolência para com ele. Então se lembraram que existia Mefibosete em Lodebar. Você vê o nível de fidelidade que havia na aliança entre Davi e Jonatas. E assim é esse caso, José de Arimateia. O nível de fidelidade que ele tinha com Jesus. Ele era discípulo. Logo, se ele era discípulo, ele já seguia. Logo, se ele era discípulo, ele acompanhava os milagres que Jesus tinha feito. Se ele era discípulo, nós entendemos que ele tinha aprendido com Jesus, tinha aprendido com seu ministério, tinha ouvido as palavras do Senhor. E agora, no último momento, ele resolveu cuidar do corpo morto.
Porque é bonito a gente dizer aqui hoje, Jesus morreu na cruz, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Para a gente hoje é fácil querer honrar Jesus, sabendo que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Mas outra coisa é acontecer hoje. Outra coisa é Jesus estar nos nossos meios hoje, em carne, em corpo, e de repente matam Jesus, e de repente agora vocês, vê Jesus agora numa cruz, morto, derramou todo o seu sangue, humilhado, e nem ele fez nada por si próprio, ninguém fez nada por ele, e nem o próprio Pai, que ele tanto honrava, fez nada por ele. Aí é difícil nessa hora você acreditar, você ter coragem de ainda honrar lá ele, você ter coragem principalmente de pegar o corpo dele para cuidar. Se perguntar aqui hoje, quem que faria que José de Arimateia fez? Era muito fácil, todo mundo dizia, eu faria. Não, eu pergunto, se a gente pergunta, não, todo eu faria. Faria porque a gente já sabe o que aconteceu depois de 3 dias. A gente faria hoje porque a gente sabe o que foi que aconteceu, onde é que Jesus está agora. Por isso que a maioria das pessoas ia dizer que faria. Mas quando aconteceu na realidade, no meio de 12 apóstolos, 72 discípulos, as mulheres que ajudavam o ministério de Jesus e toda a multidão que seguia Jesus, de todos somente teve um que teve coragem de cuidar do corpo morto de Jesus. Somente um discípulo. São os níveis de fidelidade. Tem pessoa que é fiel, tem pessoa que até que é fiel, mas deixa acontecer um problema na tua vida. Tem gente que está ali, mas deixa acontecer uma desgraça na tua vida. Tem gente que está ali contigo o tempo todo, mas deixa as portas do teu negócio fechar para tu ver. Tem gente que está ali, aonde você vai, o teu povo é meu povo, a tua terra é a minha terra, o teu Deus é o meu Deus, onde tu morrer eu morro junto. Mas deixa tu ficar doente para ver. Aí vai ter uma parcela que, se você ficar ruim, você ficar doente, vai ter gente que vai querer ajudar, vai ter alguns. Se você ficar sem dinheiro, aí vai diminuir a porcentagem de pessoas. Se você fechar as portas, aí vai para quase zero. São os níveis de fidelidade. E se morrer? Se morrer pode. Se morrer, as pessoas vão chorar, vão olhar, vão curiar, vão lá para saber o que foi que aconteceu, porque morreu. Mas poucos vão querer ficar para cuidar. Poucos vão querer ficar para cuidar do corpo. Morreu? Que horas é o velório? Pois quando for quase na hora do enterro, eu chego aí. Mas não tem ninguém para dizer assim, vixe, e já preparou aí, já tem onde enterrar, já tem caixão, já preparou o embalsamento. Quem é que se preocupa nessa hora que você está no aperreio? Tem um lugar, tem a sepultura, tem caixão, tem um translado. Ninguém se preocupa não, está preocupado. A primeira coisa que pergunta, que hora vai ser o velório? É ou não é? É ou não é? E quando vão por curiosidade, para tomar o chá, macaldo, tomar um cafezinho e fuxicar por detrás das paredes. O que foi que aconteceu? Foi a mão de Deus. Deus pegou, tá vendo aí, ó? Pecou, aí, ó, por detrás das paredes, cochichando, ó. Pode ver que todo velório tem um grupinho escondido assim nos cantos das paredes.
Né? Tem. O que foi que houve mesmo? Está pagando o preço. Foi tão ruim. É porque fez isso comigo há 10 anos atrás. Hein? Por que eu estou falando essa palavra? Por que eu trouxe essa pregação? Estou já terminando. Porque Jesus está testando os níveis de fidelidade. Ele está testando nesses últimos dias muita gente aí, viu? Tanto aqui como aí fora. Tanto aqui nessa igreja como em outras igrejas. Tanto no ministério como na tua vida particular. É tempo de Deus provar e verificar quais são os níveis de fidelidade que ainda há. E por falar nisso, Deus usou a pastora Flávia na última terça-feira aqui tremendo em relação a isso. E Deus falou, né, em relação à fidelidade de algumas pessoas aqui, aliás, da infidelidade de algumas pessoas aqui. Deus falou e provou. E dia depois, no outro dia, já foi provando. No mesmo dia, já saiu daqui, já foi provando. E no dia seguinte, no decorrer da semana, Deus foi me mostrando tudinho. Porque Deus fala e Deus prova. E Deus mostra. Ali é profeta de Deus, viu? Profeta de Deus. E ela não sabia nada que vinha acontecendo nos bastidores. Mas Deus usou a própria boca dela e disse: ele não sabe, mas eu, o Senhor, sei o que é que estão dizendo. Foi ou não foi? Quem esteve presente aqui na terça-feira? Vai dar um glória a Deus. Bebete não veio hoje, que a gente estava resolvendo umas coisas. E na hora ela não se sentiu bem. Preferiu ficar em casa orando. Mas ela está online? Está online aí ainda? Não, ela está assistindo. Se você estiver assistindo, Bebete, beijo. Amém, pessoal? Glória a Deus. Glória a Deus. Por que é que Deus faz isso? Porque Ele só quer pessoas perto de você, pessoas que vão contribuir para o que Deus está fazendo na tua vida. Só pode ficar perto de você pessoas que vão ser contribuidoras do propósito de Deus na tua vida. Pessoas que vão somar de acordo com o propósito, de acordo com a promessa, de acordo com a missão, com o chamado que Deus tem em cada um. Então, o que é que acontece? A árvore, toda árvore é normal que ela vá crescendo e depois aumentando as folhas aumentando, e no meio das folhas é normal aparecer aquelas folhas secas, folha murcha. É normal também no meio do joio, né, no meio do trigo. No trigo vai nascendo, é normal também que no meio do trigo nasça o joio. Tudo isso é normal. Tá certo? Mas chega o tempo da ceifa, chega o tempo da moldagem, chega o tempo que é necessário remodelar a árvore. Para quê? Para tirar aquelas folhas secas, aquelas folhas murchas, né? Tem tempo que é necessário dar uma balançada na árvore. Para quê? Pergunta para quê, pastor Nato? Para os frutos que estão podres cair. Dá uma balançada. Se tiver podre, cai. Tem hora que é necessário, tá certo que o joio, ele cresce junto com o trigo, mas a palavra diz que tem a hora certa que o ceifeiro vem e arranca o trigo do meio do joio. O joio pode até estar cirandando no meio do trigo. O joio pode até estar cantando de galo. O joio pode até estar achando que está arrasando. Mas vai chegar o momento que Deus vai arrancar o joio.
chega, vai chegar. A Bíblia também diz que o ímpio não permanecerá na congregação do justo. A pessoa quando chega, ela pode até estar na impiedade, mas ela não pode permanecer na impiedade. A pessoa quando chega na igreja, ela pode estar cheia de carrapicho, mas ela não pode permanecer a vida toda com esses carrapichos. A pessoa pode chegar na igreja, pode estar cheia de lepra, mas ela tem que começar a cuidar de lepra, para que antes que chegue o tempo da ceifa, você já esteja curado da lepra. Para que antes que chegue o tempo de ser arrancado o gel do meio do trigo, você já esteja curado desta lepra. É assim que funciona o sistema. E para a pessoa que está do teu lado, está pesado, mas é assim que funciona o sistema. Você tem que saber da verdade. Amém. Vamos orar.